Fala, amigo síndico, minha amiga síndica. Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais uma live aqui de síndico pra síndico. Hoje o papo vai ser muito bacana. Tá recebendo o síndico Demetrios aí, síndico 5 estrelas aí de São Paulo. Hoje o papo vai ser muito bacana. Eu já convido você a mandar um aviãozinho aí, já mandar essa live pro síndico, o síndico do seu condomínio, o síndico que é o seu amigo aí, você quer se tornar síndico também, vem pra cá que o papo é muito bacana, nosso bate-papo, né, de síndico pra síndico, pessoal. Já convido você lá no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, tem muito vídeo lá para ajudar você a ter uma gestão de alta qualidade. Então vem pra cá que o papo é muito bacana aqui hoje, Inteligência Condominial. De síndico para síndico, tá recebendo amigo Demetrios aí de São Paulo pro mundo, o homem é fera, e o papo vai ser muito bacana. Eu quero falar um pouquinho dos nossos apoiadores, temos a Altec Elevadores, Combate Extintores, né? Oni Centro Clínico também, e o meu amigo Dr. Claudio Viano, julgados e comentários. Então já convido você também lá, vai lá daqui a pouco, agora não, né? Vai depois da live lá no Inteligência Condominial no YouTube, lá, se inscreva, compartilha, comenta. Tem aí quase 800 vídeos para ajudar você, amigo síndico, a ter uma gestão de alta performance, tá? Alta performance, é uma palavra bonita, né? Que a gente possa adotar essa palavra no nosso dia a dia. E lembrando que você, amigo síndico aí, é um agente de mudança, cara. Então que você possa primeiro mudar, melhorar e depois aí melhorar o seu condomínio, levar mais luz para o seu condomínio. Que a gente possa ter essa consciência, né? Que somos agentes de mudança nos condomínios do quais somos síndicos aí. Que possamos sempre levar a boa gestão pro nosso dia a dia, né? E vamos que vamos aí, vamos lá. Daqui a pouquinho recebendo meu amigo Demetrios aqui na nossa live de síndico para síndico. Já convido você lá no YouTube, tem a playlist de síndico para síndico, tem várias entrevistas, vários bate-papos aí com os síndicos do Brasil todo. E o legal é que cada vez que eu converso com o síndico, eu aprendo um pouco mais, a gente aprende junto, que a gente possa se unir, né? Unir nossas forças aí, para a gente poder melhorar, elevar o nível da qualidade da gestão condominial, que é um mercado que vem crescendo cada dia mais. E igual minha amiga Cristiane Romão fala, né, somos gestores, acho que o mais bacana é isso, né? Nem é síndico, nem é síndico profissional, é um gestor. E o gestor é esse cara que busca, né, capacidade, busca conhecimento, coloca em prática e sempre está ali preocupado em gerar resultados positivos para o condomínio, né? Tanto na parte de orçamento, na parte de finanças, na parte de procedimento, mas também como na parte de relacionamento com as pessoas, né? A gente também tem que se preocupar com o bem-estar dos condôminos ali no dia a dia do condomínio, tá, pessoal? Isso é muito bacana. Lembrando que o Inteligência Condominial é um podcast, né? Esse trabalho aqui no Instagram, é um programa de rádio também, acontece às segundas-feiras na Ativa FM. A gente faz versão podcast também às quintas-feiras à noite. Então convido você lá no YouTube, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar aí. Estou aguardando aqui meu amigo Demetrios, que a gente chegar na live para a gente poder bater esse papo aqui, que vai ser uma conversa muito legal com ele, tenho certeza. Ele que é um síndico 5 estrelas e certificado, tá, pessoal? Aproveitando quando ele não chegou, já convido você a fazer a certificação lá, muito interessante. Síndico 5 estrelas, vamos lá. 4, 3, 2, 1. Um dia vai dar certo. Não pode tentar. E Fala, aí? jovem! Buenas noites! Boa noite. Tudo E aí, bem? como é que tá as coisas? Tudo jóia. Boa noite para todos aí. Me ouve bem? Opa, 1001%, cara, que bom. Muito Jóia, feliz de receber aqui maravilha. hoje. Valeu, obrigado. Agradeço aí o convite, aí vai ser bem bacana o bate-papo aí. Com certeza, vamos querer aprender muito com o amigo Demetrio. Demetrio, para começar, como é que você se tornou síndico? Foi uma escolha? Foi por acaso? Como é que foi essa carreira, iniciar essa carreira de síndico? Cara, assim, né? Eu sou de São Paulo, né? Trabalho na área de TI há muito tempo. É, tenho graduação de gestão de TI e pós-graduação em segurança da informação. Se você perguntar para mim se alguma vez eu pensei em ser síndico, né, a resposta é a que a maioria dos síndicos dá, né? Não, né? Mas eu sempre fui o morador que sempre cobrei do síndico, né? Em todos os prédios que eu morei, sempre estava atento a determinadas situações. E aí ocorreu que num condomínio que eu comecei, era um condomínio novo, tinha acabado de ser implantado, passou por diversas situações, desde
de remoção do síndico, né? O síndico foi destituído junto com o administrador, então você imagina como a situação estava no condomínio. O condomínio tinha duas bandeiras, tinha casos aí de morador se estapeando pelas áreas comuns do condomínio, e aí eu comecei como um morador curioso, claro, a convite dos membros do conselho da época, eu comecei a participar das reuniões de conselho. E muito atento a tudo que ocorria, eu via assim, situações surreais que eu falava, não, não é possível que isso está ocorrendo, né? Até que naquele momento eu decidi. Estava para ter uma nova eleição de síndico e eu falei, eu vou me candidatar a síndico. Só que, na verdade, assim, eu não conhecia nada. Se você falar para mim o que, que eu sabia de condomínio, eu não sabia nada. Então, mesmo assim, eu juntei com os membros do conselho da época, nós fizemos uma seleção, né, de síndicos profissionais para apresentarem à Assembleia. Inclusive, o síndico da época, até amigo meu até hoje, ele era morador, e aí ele falou para mim, olha, Demetrios, eu não quero mais ser síndico aqui, eu vou até embora do país e o meu candidato é você. E aí nós fomos para a Assembleia, claro, eu fui muito questionado, né, em relação a isso, por que que eu queria ser síndico, qual era o meu real objetivo, né, porque quando você fala assim de assumir como síndico, infelizmente as pessoas já pensam pelo lado de você obter vantagem, de você querer levar uma bola, né, de fornecedor no condomínio, e a questão não era essa, eu estava preocupado com o meu patrimônio. E aí eu acabei indo para a Assembleia, e aconteceu um negócio engraçado. A minha pretensão em ser síndico era tão grande que a hora que se abriu espaço para perguntas, um morador falou: você não acha que é errado você ter trazido os síndicos profissionais para cá e você também ser candidato a síndico? E eu falei, não, né? Até porque Democracia, ué! exatamente. Aí eu falei, até porque daqui a pouco a gente vai votar se nós queremos síndico morador ou síndico profissional. Ué. E o meu voto vai ser pelo síndico profissional, porque nenhum síndico morador, inclusive eu, vai dar conta do recado nesse momento que nós estamos aqui. A partir daí, eu quebrei as pernas de todo mundo, né? Entrei para o conselho, infelizmente não foi uma boa escolha de síndico profissional, né? No final do mandato, os moradores, ao invés de falar com o síndico contratado, o síndico eleito, eles vinham falar comigo para resolução dos seus problemas. E aí, só que nesse meio tempo, eu fui fazendo vários cursos, justamente para entender melhor a questão condominial, entender, até para que eu não fosse injusto com o síndico que estava lá, né? E aí eu, fazendo esses cursos, fui percebendo algumas coisas, fui vendo os erros, fui vendo os acertos, só que chegou num momento eu falei, não, agora eu vou ser candidato de verdade, né? E aí fui eleito como síndico lá, né? Nos moldes de síndico profissional, e isso eu deixei bem claro para os moradores. Eu falei assim, eu não quero ninguém batendo na minha porta, querendo tirar dúvidas, querendo saber como que aluga o salão de festas para o final de semana, nada disso. Vocês querem que eu trabalhe como síndico, eu vou trabalhar nos moldes de síndico profissional. E foi isso que eu fiz e eu tô aí até hoje, tô aí no segundo mandato, acabei me profissionalizando.
o bichinho do síndico profissional me picou também, né? A gente se profissionalizou e aí, inclusive, eu consegui aí, após fazer não uma, não duas, mas algumas provas, eu consegui ser aprovado na certificação do síndico 5 estrelas, que não é algo impossível, tá? Quem tiver assistindo essa live, quem vai assistir depois, não é algo impossível, é difícil, a prova é bem difícil, tá? Eu vou falar para vocês assim, eu passei na 5ª prova que eu fiz, tá? E, em média, só passam 7% dos candidatos. Tá? É uma prova bem difícil e cada ciclo, cada prova que é realizada, ela é mais difícil. Mas, assim, vale muito a pena, sabe? Amplia um horizonte, assim, para você como síndico, que é algo, assim, absurdo. Muito bacana, já estamos aqui com o Demetrios, São Paulo, pulmão, o nome é Síndico 5 estrelas, e o papo hoje é muito bacana. Demetrios, você falou muita coisa importante, né, que eu achei interessante. A primeira dela igual vocês fizeram, uma coisa interessante, que foi uma triagem, né, para fazer essa eleição de síndico. É algo que eu venho falando, assim, todo programa que eu tenho para falar, apesar de falar, eu falo sobre isso. Eu acho que muitas vezes esse processo tem que ser melhor e mais justo, né? De dar uma oportunidade para as pessoas falarem, conversarem. De 5 minutos é complicado demais. A gente chega, às vezes, em cima da hora, então as pessoas ficam meio cabreiras, gostam da ideia, mas às vezes, né, da confiança, né? E essa questão, acho que devia se melhorar mais. Eu falo muito, eu boto muito essa ideia para as administradoras. Eu acho que elas poderiam ajudar os síndicos e os condomínios nessa transição, nesse sentido de ser mais justo. Eu acho que tem que ser. Quando eu faço o processo correto, ele é justo e ele é melhor para todo mundo. Né? Eu já conto sempre esse exemplo que eu tive em Brasília, um condomínio um tempo atrás, o cara falou assim, gostei de você, mas você mora longe. Falei, moço, mas é um critério para nós, é importante. Falei, não, beleza, ok. Então você entende que é honesto, não é só a lábia, né? Eu falo assim, que ali é a lábia pura. Porque para se vender em 5 minutos, é lábia. Então você acaba que você faz uma avaliação que não é justa, né, Demetrios? A balança não é equilibrada, né? Exatamente. E assim, a gente tem que ser bem honesto. 5 minutos, o cara tem que ter uma lábia muito boa para vender o peixe dele, mas muitas vezes ele não é um síndico bom, tá? E muitas vezes o síndico muitas vezes o síndico que é excelente, tem uma experiência absurda, ele talvez em 5 minutos ele não consiga vender o serviço dele. Então, assim, 5 minutos é algo assim, é comum no mercado, infelizmente, tá? Geralmente se dá 5 minutos para o síndico se apresentar, que não é nada, e 10, 15 minutos para as perguntas dos moradores. Né? Então, assim, fica bem complicado. Então, eu acho que o mercado deveria se atentar com um pouco mais de carinho a isso daí e se criar um escopo, né, que seja seguido, que os síndicos tenham mais tempo para que possam apresentar o que já fizeram, né, e o que eles podem agregar para esses condomínios novos. Exato. Outra coisa que eu achei que você falou que é importante, nem sei se foi o motivo, né, que vocês ficaram meio, a experiência talvez não foi muito positiva, né, com o síndico profissional, é que nós síndicos temos que participar do dia a dia do condomínio, né? Eu vejo muito amigo meu que quer se tornar síndico, mas não quer ir no condomínio. Eu falo, cara, a gente tá dentro do condomínio ali, a gente tem que ter essa empatia com o morador é o nosso cliente, né? Ele que às vezes vai falar ali, ele que vai orientar. Eu falo muito que não é o que eu quero, é o que o morador quer. A gente transforma em realidade, se é possível legalmente, se é possível economicamente, né? A gente leva ali as soluções para a demanda do morador. Eu percebo muito que o síndico às vezes assume, e aí é geral, né? Síndico orgânico assume que quer fazer o que ele quer, é o que eu quero, né? E esquece que ali existe uma comunidade. Eu, somos simplesmente gestores, né? Dessa comunidade chamada condomínio, né, Demetrios? Exatamente. Uma coisa que precisa ficar bem clara, né, é que, assim, não significa que o síndico profissional é melhor que o síndico morador e vice-versa. Conheço muito síndico morador que é melhor
do que muito síndico profissional, né? E também tem o contrário, né? Tem aquele síndico morador que faz do jeito dele, não ouve os moradores, né? Então, assim, a gente tem bons e maus profissionais em qualquer área. E na sindicatura não é diferente, né? Então, isso precisa ficar claro para até não ficar aquela ideia de que eu sou o síndico profissional, eu sou melhor do que o síndico morador. Não é nada disso, sabe? E Então, assim, cá pra nós, né? Tem uns cursos aí, boqueta, que não dá, né, velho? O cara fica 3 horas e ganha um certificado de síndico profissional. Esses dias foi engraçado, eu fui numa assembleia, né? Aí a pessoa, eu sou síndico profissional, eu fiz um curso ali, não sei o quê. O cara, tu tem curso de síndico profissional, Thiago? Falei, não. E aí? Ele falou, eu tenho um curso superior de administração, tenho 2 pós-graduação, o que vale mais? Tenho mais de 800 vídeos aqui no canal, o que vale mais de questão de conhecimento, né? Porque as pessoas têm que avaliar melhor essa questão, né? E assim, é uma coisa que eu até falo muito, faço programa lá com a Cristiane Mundo de Salvador, mandar um abraço para ela de Salvador, que ela fala a palavra que eu achei a palavra correta, que é o gestor condominial, né? Acho que você tira a figura do síndico profissional orgânico, tem que colocar um gestor. Alguém que vai fazer a gestão financeira, a gestão de manutenção, a gestão de investimento, né? A gestão de pessoas também, condomínio é pessoas também. Então você tira essa figura da pessoa e coloca alguém qualificado. O negócio falou, eu acredito que você estudou pra caramba para passar na prova. Ou seja, você tem um cara que tem uma carga de conhecimento, né? Tá ali dos 7% tem a certificação 5 estrelas, né? Você estudou, ou seja, isso já dá para você. Não, fala, conhecimento eu tenho. E eu acredito também que você tem muita experiência. Então, junta isso, né? O profissional, conhecimento com prática, você vai conseguir lidar melhor com o dia a dia do condomínio, né? Exatamente, exatamente. E é aquela história, né? Quando a gente fala de profissionalização da sindicatura, né? O síndico morador também pode ser um profissional, né? Por que não? Qualquer um gosta de estudar, né? Exatamente, né? Então, na verdade, assim, com a obtenção da certificação 5 estrelas, me abriu muitos caminhos e também me abriu a mente, né? Eu costumo dizer que foi uma mudança de paradigma. Por que o síndico morador não pode obter uma certificação 5 estrelas? Né? Basta que ele estude. A prática do dia a dia, a gente tem. Seja um profissional, seja o síndico morador, a gente tem, né? Estudar, né? São diversas áreas, desde de trabalhista, desde a parte do jurídico, né? Manutenções, né? Agora a parte do LGPD, né? Então, qualquer um pode, né, ser síndico e qualquer um pode e deve se profissionalizar. Porque precisa acabar aquela história do senhor aposentado que não quer ficar parado e aí assume o condomínio para ser o síndico. Vai chegar um momento que com as demandas que estão cada vez maiores, mesmo nos prédios pequenos, elas vão acabar sobrecarregando esse síndico, né? Então, por que não esse síndico receber uma remuneração ao invés de uma isenção da cota de condomínio, né? Eu acho que nada mais justo do que isso daí. Então, assim, eu nem gosto dessa separação síndico-morador e síndico-profissional. É síndico, sabe? Acabou, né? Seja qual for, mas que se profissionalize, que estude, que esteja sempre atento ao mercado, e é isso que vale. E assim, não desanima. Condomínio é igual eu falo, é igual a planta. Tem que implantar, regar para colher. Eu falo que tem muita gente que vem no mercado, vem aqui, você vai se tornar o síndico, vai dar não sei quanto. Não é bem assim. E nem todo mundo se adapta também, gente. Porque assim, a realidade é o seguinte, o síndico é o cara solitário. Né? Ninguém vai procurar você e falar, que trabalho bacana. Mas vão meter a lenha quando tem que meter, né? E é importante, você falou uma coisa interessante, você falou para nós aqui no começo que era aquele morador que cobrava, né? E eu acredito que pela sua conduta era o cara que cobrava com justiça, né? É igual eu falei, aquela cobrança, o cara cobra e é construtivo, que é cara que cobra só para encher o saco, né? Mas aí é o seguinte que eu queria falar aqui, a gente temos que valorizar essas pessoas como você naquela época, que fazia apontamentos que era para crescimento. Hoje eu vejo muito isso. No começo eu falo, cara chato do caramba, né? Hoje eu já vejo, peraí,
cara está falando tem um porquê, tem lógica, tem sentido. Né? O que eu vou melhorar com esse processo? Né? Então, assim, aquele processo sempre está buscando a melhoria, a gente olhar esse comentário como um comentário de crescimento. A gente é um profissional que em constante crescimento, constante renovação, a gente vai adaptando, né? Cada condomínio, por exemplo, eu cuido de vários aqui, cada condomínio é de um jeito, as pessoas não gostam de um jeito, do outro jeito, você vai adaptando isso. Muitas vezes não tem nem como você padronizar tudo, porque é grupo de pessoas distintas. Mas, sim, o que quero falar aqui? Cara, você que é síndico que está nos assistindo aí, cara, valorize as pessoas que te orientam dessa forma, né? Que fazem crítica construtiva. Eu acho que a intenção não é derrubar, a intenção é melhorar o processo, não, Demetrio? Não, com certeza. E eu costumo falar o seguinte, eu falo até para os meus amigos, os síndicos não podem se considerar como rivais, né? Eles são colegas de trabalho, colegas de profissão, né? Quem sabe, né, até parceiros, né? Eu conheço, por que não, né? Pois é, eu conheço vários amigos síndicos 5 estrelas que formaram parcerias, né, no estado deles. Então, por que não? Então, a gente precisa acabar com essa história de que o outro síndico vai tirar o meu lugar, né? O outro síndico lá é melhor do que eu, né? Não, eu sou melhor que ele, sabe? Isso não existe. Cada um tem o seu valor, né? Basta Verdade. que apresente esse valor, né? E a partir do momento que eleito pelos moradores, seja você profissional ou morador, você apresente esses resultados, né? E faça jus àquela confiança que os moradores deram a você. E assim, é o que eu falo sempre, esse quadro aqui é exatamente para isso, né? Quando surgiu de síndico para síndico, é para a gente entender, gente, que a gente aprende um com o outro. A gente não é rival, a gente é companheiro, porque é o seguinte, gente, quando dá errado, ninguém fala o nome, foi o síndico Pedro, foi o síndico que tinha, fala assim, cara, foi o síndico profissional. Fala porque, eu não sei você, mas eu vou muitas assembleias, os caras ficam assim, eu tinha um síndico profissional aqui, ó, meu irmão, ali já fez cagada. Então, assim, não fala aquele profissional, fala da categoria, isso é ruim para todo mundo. E outra coisa, a melhor forma de aprender é com o outro. Igual eu falo, cara, a vez a solução do seu problema está no condomínio do lado, porque o cara já passou por aquilo. Ele já vivenciou. Né? Igual eu estou terminando agora, ó, segundo a reforma de fachada. As pessoas me procuram e falam, ó, toma cuidado com isso, eu passei raiva com isso. Porque a gente quer o bem da pessoa. Então, assim, assim, a gente entender que é igual eu falo, todos nós somos profissionais, todos nós aprendemos um com o outro. Cara, a melhor coisa é perguntar para quem sabe. Você vai pegar direito para o médico? Você não vai. Você vai perguntar de mecânica para o médico? Você não vai. Você vai perguntar para o cara que entende de mecânica para arrumar o seu carro. Então, assim, a gente tem que entender que, gente, tem condomínio, muito condomínio, tem espaço para todo mundo. A gente tem que se unir para elevar a qualidade e que as pessoas que moram em condomínio possam ter o seguinte, que um síndico qualificado, aí eu vou falar, igual você falou, síndico, vou excluir o profissional, o síndico qualificado é um investimento. Quantos processos dão BO aí, quando tem que pagar rios de dinheiro, porque às vezes causas mal executadas, cobranças indevidas, manutenções que não foram realizadas. Olha só, é um investimento. As pessoas têm que começar a compreender que esse gestor, o síndico qualificado, é um investimento no patrimônio dele, né? Porque a gente cuida do patrimônio das pessoas, né? Pode valorizar ou pode desvalorizar também se não tiver manutenção nenhuma, né, Demetrio? Exatamente. Você tocou um ponto importante. Eu sou chamado em muitos condomínios pequenos que nunca tiveram síndicos profissionais. E não adianta, não tem mágica. Também se você cobrar uma remuneração abaixo do mercado, você está destruindo o mercado. Então, você não precisa cobrar caro, mas você tem que cobrar justo. E aí, infelizmente, o primeiro momento que os moradores têm o contato com o síndico profissional, mas fica caro para o condomínio. Né? Então, eles precisam fazer essa diferenciação entre gasto e investimento. Né? Um síndico preparado, que vá valorizar o seu condomínio, ele não é um gasto, ele é um investimento, que lá na frente vai se pagar.
né? Então, é preciso ter essa sensação. E, infelizmente, até por culpa de alguns colegas que não executam o trabalho como deveriam, a gente tem esse problema em diversos condomínios. Mas a gente tem que bola para frente e fazer a mudança da mentalidade desses moradores, né? É possível, né? Eu acho que tem crescido cada vez mais e com o tempo eles vão percebendo que as escolhas que eles têm que fazer é pensando na valorização do patrimônio deles. Então, para você ter o seu patrimônio valorizado, você precisa fazer um certo investimento. Então, por que não investir num síndico capacitado? Verdade. Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é justo. Né? Eu já trabalhei na outra ponta, prestando serviço para condomínio, eu falava muito isso para o síndico quando eu ia vender ação condominial, vendendo preço que você vai cliente, ele tem que pagar o que é justo. Eu faço os moradores dos condomínios que eu atuo cliente, não é de pagar abaixo do mercado, o cara tem que ganhar o lucro dele. Então a gente tem que ser justo. Se fosse você trabalha por esse preço? Nesse dia o cara falou assim, Thiago, você paga a diária pro cara, mas que você não pega o cara, mano, fazer um monte de coisa. Eu falei, fosse você faria esse monte de coisa? Aí o cara ficou olhando assim, porque isso, é uma coisa, o pagar o justo, outra coisa é ser explorado. E outra coisa importante é que nós, síndicos, temos que nos valorizar. E você falou, chega lá, pô, por exemplo, um salário mínimo, R$ 600. Cara, o cara vai pegar, o cara não vai dar conta, porque a gente sabe que, principalmente no começo, você tem que ir várias vezes ali, o custo da operação é alto, depois vai ficando mais tranquilo. Então, se você entender, você tem que se valorizar como profissional. E outra coisa importante, né, Médios? É saber a hora de sair. A gente tem que entender que a nossa vida é uma vida que tem começo, meio e fim condomínio. Então, tem muito amigo meu sim que está ali amarrado naquele condomínio, que já não quer mais ele. Às vezes é normal, uma relação desgasta, né? Então, às vezes é sangue novo. Larga, cara, solta. Vai ser uma bênção para você, porque sempre vai vir um outro condomínio, sempre vai ter um novo condomínio, né? E é importante entender esse time de final também, que é desgastante emocionalmente e com você também como profissional, acaba queima um pouco sua imagem, né? Não, exatamente. E na verdade, assim, o sujeito corre esse risco de se apegar ao condomínio, né? Tanto por questões financeiras, né? Ou até por questões da própria situação. Mas, assim, vale a pena você ficar num condomínio que ninguém entende o seu trabalho, que ninguém colabora e que ninguém te valoriza? Não. Chega um momento que é a hora do desapego. Você tem que se desapegar desse condomínio, porque tem, como você já falou mais à frente, tem muito condomínio aí no mercado, tem espaço para todo mundo. Você sai desse condomínio, uma porta se fecha e abre uma janela, e nessa janela você vê diversos condomínios esperando por você. Eu falo esses dias, eu faço programa de rádio aqui em Brasília, né? Senta que lá vem conversa, tive FM. E eu falando com o entrevistado, falei assim, ó, cara, a gente tem que agradecer os pés na bunda, cara. Pé na bunda é pra frente. É sinal que vem coisa boa. E assim, muito que você falou que eu vi que eu já tava stalkeando você. Gente, eu convido você a seguir aí, ó. Sou seu síndico, cara, material maravilhoso do amigo Demetrio. E eu vi lá continue fazendo certo. Eu acho que é isso, né? É você entender que tá fazendo certo, acreditar. Eu falo assim, não espere elogio. O maior elogio é você chegar em casa e dormir tranquilo, saber que você fez a coisa certa. E outra coisa, se o outro não compreende, aí é problema do outro. Mas você tem que ter a consciência que está fazendo a coisa certa, né, Demetrio? Achei muito bacana essa postagem. Exatamente. Essa postagem ela é interessante pelo seguinte, recentemente num condomínio, eu fiz uma pesquisa de satisfação. Eu costumo, de tempos em tempos, fazer essa pesquisa de satisfação. E nesse formulário, inclusive eu coloco lá nas instruções, você não precisa nem se identificar, né? Mas é curioso, mesmo a pessoa não se identificando, pelo que ela coloca como nota em cada item que eu configuro lá nesse formulário, ou no campo que eu deixo aberto para a pessoa dar as sugestões dela, eu sei exatamente qual morador daquele condomínio está mandando aquela mensagem,
né? Então, assim, tem muita coisa legal, sabe? Tem muito morador falando bem do síndico, falando bem da equipe, falando que o condomínio melhorou, mas tem muito morador que reclama e muitas vezes não sabe nem o que está falando. Eu vou dar um exemplo. Tinha lá uma nota lá, 0 para o tratamento da inadimplência, né? Eu peguei um condomínio com uma inadimplência média de 15%. Hoje ela não chega a 1% dessa inadimplência. É um condomínio clube, não é um condomínio pequeno, né? Aí você recebe uma nota 0 do tratamento da inadimplência, né? E aí você vai ver os comentários abertos lá do que tem, você fala, já sei quem é, né? Geralmente é alguém que tomou uma É um notificação, espírito de porco. ou uma multa, ou alguém que estava inadimplente e É não desse conseguiu o jeito, é. acordo que queria, mas o acordo possível, que era justo tanto para ele quanto para o condomínio, né? Então você Demetrio, percebe essa situação. só um adendo que você está falando, uma coisa importante. É um acordo que legalmente é possível. Né? A gente tem que dizer isso. Muita gente me procura, Thiago, dá um jeitinho. Eu falei, cara, eu não posso fazer nada que não esteja na lei. E não falei, Isso. você me contratou para isso. Né? Igual eu falo, não é o que a gente quer. Cara, não é o síndico, a gente tem uma lei ali que tem que seguir, cara. Esse dia eu estava na Assembleia, o cara, você me multou. Eu falei, não te multei. Você me multou. Eu falei, eu não te multei. A terceira vez ele falou de novo, eu falei, ó, quem te multou foi o condomínio. Aí ele falou assim, mas como assim, pai? Eu só represento o condomínio. Você infringiu uma regra do condomínio. Ou seja, você me paga para exatamente fazer isso aí. Aí o cara ficou até sem graça, porque você falou, às vezes a pessoa pergunta ou sai falando mal, sem compreender as coisas, sem entender como é que funciona, né? Nem busca saber o porquê, né? Exatamente. E eu costumo falar que eu sofro de dupla personalidade. Eu tenho a personalidade do síndico e a personalidade do Demetrios. Quer falar mal do síndico? Fala à vontade, sabe? Sinceramente, eu não tô nem aí, né? O que eu costumo falar para eles é o seguinte: é o meu CPF que está atrelado ao CNPJ do condomínio. Eu não vou fazer nada que vá contra a lei. Eu não vou fazer nada que lá na frente eu seja cobrado por isso. Eu vou fazer o justo, o que está na lei, que está na letra da lei, e que for possível, desde que seja justo tanto para uma parte como para outra parte. Nada mais além disso. Eu até eu tenho a mania de fazer o seguinte: quando eu assumo uma gestão, para você ter uma ideia, e muitos síndicos que vão assistir esse vídeo, eles vão se identificar. Para evitar qualquer problemas com o conselho, a primeira reunião, eu faço essa reunião com o jurídico do condomínio, se ele tiver, e com o gerente ou a gerente da administradora. E na reunião eu deixo claro o seguinte: olha só, o CNPJ do condomínio está atrelando o meu CPF, não o de vocês. Vocês estão aqui para me auxiliar, para me orientar das coisas do condomínio e para me fiscalizar, tá? Não recebo ordens de ninguém, né? Vai ter assuntos que nós vamos debater e eu vou concordar com vocês e eu vou fazer exatamente da forma que vocês querem, mas terão alguns assuntos que eu vou pelo que está na lei, eu vou pelo que é o correto fazer. Vai ter coisas que vocês vão querer que eu faça de um jeito e eu vou fazer de outro completamente diferente. E não é porque eu discordo de vocês, é porque é o jeito certo de fazer, é o jeito mais seguro para o condomínio e para a minha pessoa, né? Então, eu costumo ter essa licença de, na primeira reunião com um conselho novo, já fazer essa abordagem para que nas próximas reuniões eu não tenha nenhum tipo de problema, porque a gente sabe, tem aquele conselheiro que quer mandar multar um morador com uma coisa que não tem nada a ver. Fazer o que ele quer. Não está nem prevista, porque não gosta do morador, ou porque tem algum problema com ele, ou quer que você faça a administração do condomínio do jeito dele, né? Então, assim, tudo bem, meu amigo, assuma você como síndico, né? Assim, Simples. Demetrio,
É o que você falou, quando chega para mim, eu falo assim, ó, esse dia o cara me procurou, eu falei, você é o quê? Ah, eu sou do Conselho Fiscal. Então tá bom, o que é Conselho Fiscal? Fiscaliza, cara, ponto final. Porque, igual você É, vê, eu fui no, ó, eu tive um morador, assim, foi até bacana isso, eu até me atentei mais para essa situação. Uma moradora comprou uma unidade e ela é deficiente visual, né? Especialidade visual. E eu falei, caraca, ela alertou, né? Falei, cara, eu tenho que adequar o condomínio, né? Porque é uma obrigação uhum, nossa, né? Inclusive, fiz até um programa na época aqui com o pessoal que cuida desse órgão aqui em Brasília. O cara deu uma dica muito bacana, explicou como é que funcionava, né? E aí eu procurei uma empresa, a empresa fez ali o ticket de fazer a adequação, beleza, ok, né? E o cara me questionou por que eu coloquei em todos os andares aquela identificação para a pessoa andar, né? Com deficiência. Eu falei, olha, se você garantir que só vai um deficiente visual naquele andar, tudo bem, olha, tem que estar o andar todo identificado. E por que eu é. usei a cor azul? O cara, por que você usou a cor azul? Eu falei, é porque a empresa só tinha a cor azul. E aí não, foi que bacana que chegou na Assembleia e começou a me questionar o cara do Conselho Fiscal. Você fez isso, exumador? Pô, ficou legal, cara. Pô, é bom mesmo, Thiago. Eu falei, gente, quando a gente já faz adequação de acessibilidade, serve para todo mundo. Um senhor de idade, na hora de andar, uma criança, você caiu, você machucou. Então, assim, é uma questão para todo mundo utilizar. E outra coisa, eu acordei, não é que acordei hoje, quero fazer isso, não. Ah, eu tava dormindo, acordei do nada, cara. Vou fazer esse dado, não. A gente foi provocado, gente. Existe uma lei, a gente tem uma pessoa aqui que comprou apartamento. Então, assim, é uma obrigação nossa adequar. Não é que eu quis. E o cara ficou zangado. Eu falei, cara, não é eu. Não é eu. Você imagina o condomínio ser multado porque a gente não fez a adequação. E outra coisa, até um bem-estar para os moradores, gente. Ele, no Lógico. final, a comunidade compreendeu. Mas o que eu fiquei mais puto foi o cara na Assembleia, tipo, dando o João sem braço, tá? Assim, por que fez isso? Não sei o quê. E sempre já tinha conversado com ele, né? Uhum. No privado. E hoje é que eu comecei, hoje é do relatório, eu mando para todo mundo do condomínio. Esse dia o cara falou assim, Thiago, mas o Conselho Fiscal. Eu falei, cara, a mesma informação que o Conselho Fiscal tem, você tem. É só você abrir aí, vamos abrir junto? Aí o cara abriu junto, foi, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui foi feito, isso aqui, foi isso aqui, tá vendo? O que acontece? Lá nesse condomínio, eles tinham o hábito do pessoal do Conselho Fiscal assinar uns balancê, uns demonstrativos menor. O que eu fiz Uhum. quando eu entrei? Já tem uns 2 anos. Eu faço a minha parte, eu faço o demonstrativo e coloco lá. E os caras vêm me questionar. Por que o cara do Conselho Fiscal não assinou? Eu falei, cara, aí eu não sei. Minha parte é o quê? Dar transparência à informação. Se o cara não assinou, eu não vou atrás dele, cara. Ele tem que Uhum. fazer o papel dele. Não ficar sendo aqui para mim, não. Minha obrigação é levar a informação para vocês, cara. E aí o pessoal começou a entender um pouquinho mais. E, cara, e assim, como você falou, esse outro dia aconteceu comigo, o cara queria que eu fizesse uma coisa. Eu falei, cara, ele zangou com a moradora. Eu falei, não, eu não posso, porque isso é causa própria, cara. Eu não posso atuar porque eu pronunciei com a moradora. E outra coisa, Sim. na boa, o problema é seu, resolve você, foi dentro com ele, resolve você. Eu legalmente não posso fazer nada, eu posso só até aqui. Daqui para frente é Uhum. você. Agora, assim, você quer que eu vou brigar com o outro que você não quer se dispor? Falei, aqui não, meu irmão. Você falou um negócio interessante, né? Nós somos síndicos, mas infelizmente para alguns moradores, a sensação que dá é que eles pensam que estão em um hotel e que o síndico é o concierge desse hotel, né? Então, eles precisam entender que o síndico ele age pela coletividade, não como se fosse um secretário particular de A, B ou C, né? Eu passo por isso direto, tá? Recentemente eu passei por um problema desse tipo, onde houve um incidente de uma batida na garagem, né? A pessoa que causou o acidente danificou 2 veículos e ficou na dela, não falou nada. E aí me acionaram, eu fui olhar as câmeras, verifiquei as câmeras, marquei uma reunião com os 2 veículos atingidos, né, os proprietários deles, mostrei as imagens, falei, ó, tá aqui, por conta da LGPD eu não posso mandar essa imagem para vocês, mas está aqui, né, a gente já sabe quem é o Guardar. morador. A partir daí, ó, a imagem está guardada, é com vocês, tentem contato com ele, tentem resolver de forma pacífica. Se não for possível e for obrigado a entrar na justiça, vocês me procurem. Havendo uma solicitação de juiz, as imagens estão aqui guardadas.
E aí eu recebi a seguinte resposta: mas isso é um absurdo. Eu pago caro um condomínio e na hora que eu preciso de vocês, vocês não atuam como vocês devem atuar. E eu falei, pera lá, amigão. Eu já tô aqui, eu já tô te mostrando, eu já tô te elucidando o fato. A partir daí é como se tivesse ocorrido... a partir daí é como se você tivesse batido no seu carro na rua. Tá? Você precisa resolver, é questão entre unidades, resolve entre vocês. O condomínio não tem poder. Eu vou fazer o quê? Eu vou multar, vou notificar a pessoa porque bateu no seu carro. Não tem previsão no regulamento interno para isso, né? Desejei sorte para ele, né? E aí tá correndo lá agora por conta deles. Mas assim, infelizmente, alguns moradores pensam isso, pensam que você está lá para servi-lo, e não é assim, né? O síndico age pela coletividade, né? Na verdade, não, o Demetrios, cara, é assim, o cara, na verdade, ele quer dispor, que resolve tudo para ele. Hoje, você vê, eu tenho um condomínio que eu assumi por último agora, e tem alguns portões que são individuais. E lá, cada um cuida do seu motor, é particular. O cara me liga hoje, né? Choveu que tá chovendo muito em Brasília, a gente dá uma pane elétrica, aí ele falou assim, Thiago, isso é um absurdo. Eu liguei para a empresa que faz a manutenção, falou que ia cobrar uma taxa de visita, não sei o quê. Falei, pô, é isso mesmo. Como assim, mas como assim? O que é o portão? O motor não é seu? É seu, então é você para mandar arrumar, ué. Né? Aí você, mas vou chamar outra empresa. Fique à vontade, o portão é seu. O motor é seu. Então, se eu for embora, eu posso levar? Foi lógico, é seu. Você pode levar. E ele ficava bravo, mas como assim? Como assim não? Ué? Aí eu falei assim, se você estivesse na sua casa está na sua casa lá. Aí ele falou assim, não é justo. Foi, por que não é justo? Foi um dano elétrico, foi. E aí, cara, é a mesma coisa de quebrar. Eu falei, está na sua casa lá, na sua casa. O portão estragou, você vai fazer o quê? Ah, vou chamar alguém para arrumar, foi. Então, é bom. Falei para ele, eu falei assim, ó, se eu puder fazer, eu vou fazer. Aí começou a falar que tal assembleia fez tal coisa. Eu falei, não, então eu vou verificar essa documentação, vou falar com o meu jurídico. Cara, se for para me fazer, eu vou fazer. Eu não creio com ninguém por causa disso. Só que eu não posso, no momento, falar para você que pode fazer, porque não pode fazer. Não é o que eu quero, sabe? Eu falo para pessoas, gente, não é o que eu quero, cara. Por mim, eu ajudar todo mundo, mas não pode. Né? Você vê, você foi um cara cordial, você adiantou o processo pro cara e o cara ainda estava reclamando, né? Pois é. É assim, tem muita gente boa nos condomínios, isso eu preciso falar, sabe? Eu tenho, assim, moradores excelentes, que são muito educados comigo, que são muito atentos às coisas do condomínio, dão dicas, e eu aproveito essas dicas, sabe? Essa pesquisa de satisfação que eu falei, eu tive algumas dicas lá, poucas, mas tive poucas dicas ali, que eu peguei para aprender o que eu posso melhorar em alguns aspectos, né? Tem muita gente bacana nos condomínios, mas essa não é uma questão dos condomínios, é uma questão da sociedade. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas sensatas e tem pessoas não tão sensatas assim, né? Então, infelizmente, o síndico precisa aprender a lidar com essas pessoas, né? Eu costumo falar que o síndico, ele tem que ser administrador, ele tem que ser advogado, ele tem que ser engenheiro, né? E ele tem que ser também psicólogo, né? Porque em certos momentos, às vezes um morador que vem um pouco mais bravo, um pouco mais exaltado para falar com o síndico ou com um funcionário do condomínio, a gente não sabe, mas esse morador pode estar com um problema, né? O problema pode não ser com você, o problema pode não ser com o condomínio, né? O problema pode ser com ele, e como ele não sabe, ele talvez não tenha ajuda para resolver esse problema, ele acaba descarregando nos outros. Então, eu costumo manter a calma da melhor forma possível, né? Minha esposa até brinca, ela fala que eu sou um Buda com os moradores e que ela gostaria que eu tivesse com ela a mesma paciência que eu tenho nos condomínios. Então... Pois é.
Cara, tomara que a minha esposa não mande essa live, senão ela vai falar a mesma coisa. Ela fala, você é o Buda lá e o Rambo aqui é... Então. Mas é assim, a gente procura ter o máximo de inteligência emocional para lidar com as pessoas. É preciso isso, não adianta. A gente precisa ter isso. Às vezes não é uma tarefa fácil. E assim, eu acho que o grande X da questão é exatamente essa, né? É inteligência emocional. Porque o resto é tudo tranquilo, cara. Quem já tocou empresa, já foi do administrativo, é tranquilo. Pode pagar conta, manutenção, contratar. O grande X é lidar com as pessoas. Então, agora falou, eu acho que poderia se falar mais sobre isso, né? E ter mais eventos falando sobre isso, né? Que é a parte de secundária do. Porque o resto é terceiriza tudo. Como você falou, o direito é terceiriza, administração, engenharia. Eu falo que o síndico é o cara que tem que saber delegar. Mas a parte da emoção, cara, se você não tiver autocontrole, você dá um PT mesmo, cara. Porque as pessoas vêm cobrando. Né? E assim, igual eu falo, ninguém vai procurar você para... Eu vou dar um exemplo para você. Ontem eu recebi um vídeo de uma situação no condomínio, um feriado, né? Cheguei lá, aí eu tive que ir em outro condomínio, eu falei, vou passar lá para como é que tá, né? Eu sabia mais ou menos o que era. Só que eu não tinha como resolver aquela situação, porque era feriado, né? E aí para minha sorte, a pessoa que estava reclamando estava lá, chegou bem na hora. Eu falei, caraca. Aí a mulher começou a reclamar, eu falei, vem cá, vou te explicar como é que funciona. E mostrei funcionamento, tirei a peça, colocou que a luz acendia e apagava, né? Aí ela falou assim, e aí como é que vai ficar? Eu falei, tem o que fazer, ué. Mas não pode, não sei o que. Eu falei, então você me dá a solução. Fala pra mim, que eu vou... Se você falar pra mim como resolver, eu vou resolver isso agora pra você. Eu vou onde eu preciso comprar. Aí lá, mas hoje é feriado, né? Eu falei, é feriado, né? E eu falei assim, entre ficar acesa e apagada, eu prefiro que a luz fique acesa. Ela, mas vai ter um gasto extra, não sei o que. Eu falei, são só apenas 6 lâmpadas. E outra coisa, vai escurecer, você prefere que fique no escuro? Aí ela, então assim, tem coisa que não adianta, sabe? Aí ela ficou sem palavras, assim, ela falou, não é que eu não queira resolver, é porque nesse momento aqui não tem como resolver, infelizmente. Virei as costas também e fui embora, porque não adiantava ficar discutindo com ela, porque ela não queria compreender. Ela queria encher o saco, torrar a paciência, sabe? Então eu falei assim, né? Então assim, e é igual eu falo, gente, você que está nos assistindo aí, aqui no Instagram, posteriormente nas redes sociais, YouTube e tal, vamos falar mais sobre emoções. Vamos falar mais sobre lidar com as pessoas, né? Você faz uma coisa interessante. É ser o Buda mesmo na hora de ouvir. Igual eu falo, Deus é perfeito, Demetrio. É 2 ouvidos. Só fica aqui o que você deixa. Você acha que é importante, igual você fez lá? Parabéns. Né? Você teve coragem de dar cara a tapa. Quando você faz uma pesquisa de mercado, estou dando a cara a tapa. Porque pode, igual você falou, ser mais ruim do que bom. Mas como é que você vai acolher o ruim no sentido de quê? De melhoria? Né? Porque eu acho que sim, eu penso igual você, tem mais pessoas do bem do que do mal. Né? E tem pessoas que falam para a gente crescer. Isso aqui poderia ser dessa forma. Verdade. Isso aqui pode ser dessa forma. Por que não? Porque às vezes você está ali naquela a gestão e você acaba que não olha. Por exemplo, esses dias eu estava querendo arrumar o portão. E aí uma mulher reclamando de uma situação de um forro que estava molhado, poderia cair. E eu estava focado o quê? Vou para o portão, segurança, não sei o quê e tal. Aí eu falei assim para ela na fala, falei assim, mas aqui para mim é importante o portão. Ela falou, Thiago, mas para mim é importante aquilo que eu passo todo dia com meu filho lá. Se cair em cima do meu filho. Aí eu parei um pouquinho e falei, você tá certo. Desculpa. A minha prioridade era o portão, mas a partir de agora essa prioridade, porque já envolve vidas. Você vê? Então eu falei, não, você tá certinha mesmo. Não tem nada de errado você falar que tá errado. Não tem nada de errado. Falar assim, não, vou corrigir. Faz parte. Estamos aí para aprender, né? Para se desenvolver. E é importante ter esse contato com as pessoas. É falar, ser síndico está relacionado, está próximo de pessoas. Não tem como ser síndico, falar assim, eu não gosto de gente. Como é que você vai ser? Se o seu cliente e as pessoas, né, Demetrio? Exatamente. Você falou um ponto importante, né? A gente precisa, não só o síndico, mas as pessoas, de uma forma geral, precisam aprender a ouvir mais e falar menos, tá? Principalmente no caso do síndico profissional, que ele não mora no condomínio, né? Ele precisa saber aproveitar as dicas que alguns moradores dão para ele, porque eles moram lá, eles estão lá no dia a dia daquele condomínio. Então, muitas vezes, você, apesar de você ter o seu know-how, a sua experiência da sindicatura,
Às vezes, aquele condomínio tem uma particularidade que só quem mora lá pode passar para você. Então, você também precisa ouvir esses moradores, porque, afinal de contas, você está lá para trazer o conforto para aquela coletividade. Se você não mora lá, muitas vezes você não tem a visão 360 daquele ambiente. Então, por que não você trazer esses moradores para perto de você, ouvir o que eles têm para dizer e juntar isso com a sua experiência? Eu acho que é o melhor caminho. Não, com certeza, né? Meu avô já dizia, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Meu avô é o cara mais inteligente que eu conheci. Pois Isso é. é de aprender. Não, mas eu achei interessante para mim. Igual eu falei, assim, eu sou, não sei, eu sou um cara que eu vou aprendendo no meu dia a dia também. Porque mais a gente tem experiências, aquela experiência é uma experiência ímpar, né? De ouvir o outro. Né? Porque não é o que eu quero. Para mim, naquele momento, o importante era o portão, mas para aquela comunidade, o importante era aquele forro, porque tinha risco de vida. Eu falei, peraí, é verdade, deu aquele start, cara. Né? Tem que ouvir, igual você falou, tem que ouvir mais, porque eles estão ali. Às vezes eles me falam, sem querer, eles falam, tal coisa, pô, tu já tem a experiência, fala, ó, isso é verdade, ó, faz a conexão, já faz o movimento ali para a coisa acontecer. E vou falar mais uma vez, gente, vamos falar mais de emoções, vamos colar com os psicólogos, terapeutas, que com certeza a gestão passa por isso, porque condomínio, você sim está relacionado a estar em contato com as pessoas, né? E a maioria das pessoas é pessoas bravas que vai reclamar com você, vai encher teu saco, velho. A verdade é essa, né? É, verdade, verdade. O detalhe é que geralmente a pessoa é mais brava quando ela está atrás de uma tela de celular, né? Quando a pessoa está pessoalmente, a coisa muda, né? Eu já tive situações da pessoa não ser atendida na solicitação pessoal dela, e aí falar, olha, você está me discriminando, né? E eu respondi, falei, olha, desculpa, em que sentido você está sendo discriminado, né? Não, desde que eu vim para o condomínio, eu percebo que eu sou hostilizado, e aí eu respondi, por quem? Né? Até que ele foi falando algumas coisas que, se eu tomasse isso para mim, né, eu retribuía. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, lamento que você pense isso, né, mas se você pensa isso, acho que a nossa conversa acabou por aqui, né, então te agradeço, né, e te desejo boa sorte, né. Acho que foram 2 ou 3 dias depois, eu passei nesse condomínio, esse morador deu de cara comigo. E aí ele virou para mim e falou, seu Demetrios, te peço desculpas por aquele dia, eu estava nervoso com um outro problema meu e eu acabei descontando no senhor. Eu falei, não, fica tranquilo, né? É importante que agora você está bem, né? E é vida que segue, né? E é isso, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Às vezes a pessoa está exaltada com você, né? E muitas vezes o problema não é você. Às vezes é um problema que a pessoa teve naquele dia e ela não teve ajuda de ninguém. Ela só queria alguém que a ouvisse, né? E aí ela acabou externando para você uma coisa, um problema que era dela, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de sangue frio também, né? Para saber levar certas coisas, porque é isso, né? Você falou, né? As outras coisas são fáceis, né? Um condomínio é uma empresa, só que é uma empresa que não obtém lucro, ela tem uma arrecadação, né? E essa empresa é cheia de pessoas de diferentes culturas, de diferentes religiões, de diferentes costumes, né? E com diversas mentalidades. Então, você precisa saber trilhar o caminho com essas pessoas da forma mais tranquila possível. Porque assim, eu acho que a maior vantagem é para você mesmo. Né? Se você resolve na paz, você vai estar em paz. Né? Por isso eu achei bacana lá do fazer certo, continua fazendo o que é certo. No seu caso, cara, não tem nada a ver comigo, beleza, tô fazendo o que é certo. Porque assim, se a gente der ouvido, cara, para o Conselho Fiscal, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o Conselho Fiscal não são preparados para fazer aquele serviço de fiscalização, é bom dizer isso também, né? Que são pessoas que têm
outras qualificações muitas vezes, não entende de contabilidade, ou não entende de bom, não é bom na parte financeira. Então, assim, são pessoas que estão ali só para encher o saco. Então, assim, é aquele lance. Se você resolve na paz, você vai estar em paz. Se você resolve na briga, você vai estar no meio daquele conflito, aquele ódio, vai todo para você, né? Então, assim, eu acho que é exatamente manter o controle e entender quando é, quando não é. E outra coisa, gente, não adianta tentar convencer alguém que não quer ser convencido. Vou repetir, não adianta tentar convencer alguém que não quer ser convencido. Que é o seguinte, é como você falou, ó, eu enxergo que eu não tive esse comportamento. Ele continuou a falar, você fez, ó, beleza, porque não adiantava conversar com ele, não adiantava você convencer ele, ele não queria acreditar naquilo. E ponto final, é saber o fim dar o time da conversa e vida que segue, né? Ô Demetrios, tem outra coisa que eu achei interessante, uma postagem do novo síndico profissional. Fala um pouquinho para nós desse novo síndico profissional aí. O mercado está mudando, né? Então, volto a falar, o síndico ele precisa ser administrador, ele precisa ser advogado, ele precisa ser engenheiro, ele precisa ser psicólogo, e o cara também precisa ser um cara técnico e ligado às tecnologias, né? Hoje, o que o condomínio mais tem é tecnologia. Então, você não precisa ser um as da tecnologia para trazer essa tecnologia para os condomínios, mas você precisa acompanhar o mercado, você precisa ir nas feiras, né? Tanto feira de síndico, quanto feiras de tecnologia que tem pelo Brasil inteiro, né? E você precisa acompanhar as tendências. Eu vou te dar um exemplo, eu comentei numa live passada, teve um condomínio meu residencial, que era um condomínio que ele tinha muito problema de furtos, né? E os moradores sempre pediam catraca nesse condomínio. E, de verdade, eu falava, catraca em condomínio residencial não vai ficar legal, vai destoar demais do ambiente. Mas chegou num ponto que ou eu colocava essa catraca ou ia acontecer novos furtos no condomínio, né? Então, claro, a gente fez todo um projeto de segurança, contratou uma consultoria especializada, né? Alteramos todos os procedimentos de portaria, né? Mas aí eu parti para o projeto da catraca, mesmo não gostando da ideia. E hoje eu vou falar, condomínios que têm esse problema de invasões, de furtos, a melhor solução é a catraca. Nós instalamos uma catraca daquela do tipo torniquete, né? Você só entra por essa catraca através do reconhecimento facial, né? Então, assim, a gente sabe, a maioria dos furtos a condomínios, ela ocorre através do efeito carona. Então, é aquela pessoa que se faz passar por morador e entra junto com outro morador que acaba franqueando essa entrada e induzindo o profissional da portaria ao erro. Então, com essa catraca, eu resolvi essa questão. Não tem mais o efeito carona nesse condomínio, né? E hoje, eu olho para esse projeto e eu falo, nossa, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Primeiro porque... Quem deu a ideia? Os moradores. Sabe? Tá vendo, né? E assim, não importava o que eu achava naquele momento, o que importava era a necessidade dos moradores, né? E hoje eu sou um defensor desse tipo de catraca em condomínios que precisam por conta desses furtos, né? Então assim, foi outra mudança de paradigma para mim, né? Então assim, o síndico ele precisa aprender que esse mercado ele está mudando, né? Em constante evolução. Então, o síndico que não se adequar com relação às tecnologias, ele vai padecer, tá? Então, assim, o novo síndico, ele precisa estar preparado para tudo, né? Eu falei, né, que o síndico ele tem que ser administrador, tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro, advogado. Cara, eu estou estudando direito, né? Minha mulher me convenceu a isso. Ela falou, vai ser a melhor coisa para você
no Verdade. ramo que você está, né? Eu nunca pensei em ser síndico, né? Minha irmã em síndico, é advogado. Eu nunca pensei em ser advogado. A minha irmã é advogada. Hoje eu estou no segundo ano de direito, né? Gostando pra caramba e está me ajudando muito. Abriu um outro leque na minha profissão de síndico que há 2 anos atrás eu não tinha. Então, assim, os síndicos precisam estar atentos a isso. As pessoas, no caso os moradores, ao mercado e ao ambiente que ele está desenvolvendo o seu trabalho. Se não, cara, outro vai tomar o teu lugar. Desculpa, outro vai tomar o seu lugar. É assim, né? O que você falou, acho que a gente tem que entender, gente, que quem é síndico, profissional, todo profissional ele passa por um processo de evolução continuada. Ou seja, você sempre vai fazer um curso, ler um livro, fazer uma especialização. A gente tem que estar sempre em evolução, né? E estar sempre aberto para isso. Né? Você está falando aqui, isso é prova real que você falou, você, né, que o morador deu a sugestão, você não quis, mas o que você fez? Você foi pesquisar, você foi atrás, você não se fechou naquele, é assim, não, peraí, vamos ver essa possibilidade. Né? Você foi aberto para aprender. Né? E hoje, Sim. que bacana, eu acho que é legal. E é isso, a gente tem que entender, gente, o profissional, em qualquer área da vida, qualquer área, é constante melhoria de processo, de conhecimento, de ir atrás. Né? A gente aprende uma coisa aqui, implanta ali, aprende outra coisa aqui, você vai aprendendo, vai se desenvolvendo, né? E é muito bacana, acho que é exatamente isso. A gente não pode ficar parado, gente. Ficar parado, vai passar por cima e aí já era, você perdeu tempo, perdeu energia e poderia potencializar, né, com você. Eu acho que é muito bacana. Eu estava falando sobre isso hoje, com uma pessoa sobre isso, cara. O direito é 100% de condomínio, praticamente. Relações com as pessoas, o que pode, o que não pode, que forma pode fazer, relações entre as pessoas, né? Causa civil aí, né? Que é o dano. Então, assim, o cara tem tudo a ver. E, assim, com certeza vai se tornar um sítio até melhor na hora de poder falar. Você falar com mais certeza, né? Com mais assertividade, com mais coerência, vamos dizer assim, não é ao que eu acho, né? Eu até faço que de vez em quando julgado, comentado com o doutor Claudio Viana, que a gente fala assim, o síndico, antes de falar, tinha que respirar fundo e ligar para o advogado, porque hoje tem até isso, se falar coisa errada ou escrever do jeito errado, é fumo, é tal do dano morais que pode vir aí acarretar prejuízo do condomínio, tem uma pessoa física, né? Ô Demetrio, quer falar um pouquinho para mim? Eu conheço vários síndicos 5 estrelas, eu tive a oportunidade de conversar com vários, eu me amarro na galera, pessoal muito bacana, de alta qualidade. Como é que foi esse processo para você? E me fala um pouquinho de antes e depois. Quais foram os benefícios, né, de ter a certificação de síndico 5 estrelas, cara? Cara, é assim. No mercado é algo ainda muito novo, né? A gente teve um evento aí no dia 8 de outubro, né? Para o síndico 5 estrelas, que foi a certificação dos novos certificados, né? E a gente sempre tem uma festa muito bacana, né? Faz um networking, síndicos 5 estrelas do Brasil inteiro, e a gente até conversou sobre isso, né? Muitos condomínios, já no edital de convocação, um dos pré-requisitos é o síndico 5 estrelas, né? Outros condomínios, quando eu chego e falo, eu sou um síndico certificado 5 estrelas, a pessoa não sabe nem o que é, né? E tudo bem, é normal. Não é obrigação, né? Vamos dizer, cara, não é obrigação. Exatamente, mas já muitos condomínios é uma coisa que está obrigatória já no edital de convocação. Bacana. Assim como a gente tem muitos síndicos que estão aí no mercado, não tão conhecidos ou até conhecidos e que infelizmente criticam a certificação, né? Talvez por desconhecimento. Talvez por desconhecimento, mas ocorre, né? E eu lamento, né? Mas eu sei que é uma fase, né? E que quem hoje critica, lá na frente vai perceber a importância dessas certificações. Porque a certificação, quem critica, seja ela... Eu vou falar porque eu não sou 5 estrelas e vou falar quem não critica. Quem critica é porque não estuda para passar. Porque eu acho que a grande finalidade da certificação é lógico que é aprovar, é certificar, mas é fazer você que está aí estudar.
e vai levar você para cima, igual você falou. Você passou 5 provas, você estudou pra caramba, você tem conhecimento, né? Então, assim, ó, quanto foi bom para você profissionalmente, porque te estimulou o quê? A ir para outro nível, te estimulou a buscar conhecimento, a estudar, a aprender, a evoluir. Então, automaticamente, você como profissional e como ser humano, você melhorou. Quem fala isso é porque não quer melhorar, né? Exatamente, exatamente. E assim, quem pensa que já sabe tudo, tá extremamente enganado. A gente está aprendendo todo santo dia, minuto a minuto. Eu não vou falar nem de hora em hora, de minuto a minuto a gente está aprendendo, né? Nós aprendemos com os nossos erros e nós aprendemos com os erros dos outros. Então, assim, infelizmente, mas você perguntou, né, o que mudou, né? Maior confiança, tá? Conhecendo diversos síndicos muito bacanas do Brasil inteiro. Eu tenho amigos do Rio, eu tenho amigos do Sul, né? Eu tenho amigos de vários pontos desse Brasilzão, e síndicos 5 estrelas, muito capacitados, muito experientes, e que isso daí se torna até parcerias, né? De repente, eu posso ter um amigo meu que mora no Rio de Janeiro e fala, poxa, Demetrios, você é síndico profissional, né? No Rio, você conhece alguém? Conheço, cara. Eu vou te dar o contato de um cara que é super gente Cara, boa e qualificado. eu aqui em Brasília eu indico, cara, que como eu falo com um programa que eu transmito pro Brasil todo, direto, Thiago, tal dúvida, não sei, pensa assim no meu condomínio, falei, cara, eu sou em São Paulo, não, mas eu tenho fulano de tal e fulano de tal, procura lá que são pessoas, ou em tal local, o Thiago fala, tá aqui fulano de tal. É o que você falou, cara, a gente tem que se unir, gente. Quanto mais a gente se unir, é o que você falou, troca de conhecimento na resolução de problemas, conflitos, de ideias, de insights, né? Um ajudar o outro e elevar o nível, cara. Porque, igual eu falo, quando dá errado, não fala que é o Pedro, que é a Maria, que é o Mato, não. Fala que é o síndico profissional. E acaba que pra gente, que faz um trabalho sério, se torna mais dificultoso, vamos dizer assim. Nem fala que é impossível, mas se torna com mais dificultoso que é para você se vender aquela ideia, porque as pessoas já vêm com a ideia negativa, né? Exato. Não dá certo, não dá certo. E aí você tem que reverter essa ideia na cabeça das pessoas, cara. Exatamente. Eu já tive síndico profissional lá no meu condomínio, não deu certo, né? Pode ser que o síndico, porque é aquela história, as pessoas precisam também parar de jogar a responsabilidade só para os outros. Foram os moradores que escolheram aquele síndico. Quem me garante que aquele síndico que não deu certo, ele foi escolhido pelo valor dele e não pelas qualificações que ele apresentou? Aí eu vou te falar, a culpa é do síndico que não tinha qualificação, mas tinha preço, ou a culpa é dos moradores que elegeram o mais barato? Né? Então, assim, a gente precisa tomar essa consciência, né? Então, mas o mercado, como eu falei, o mercado está mudando, né? O mercado está mudando. E a galera do Síndico 5 Estrelas, alguns já até passaram já por aqui, até mandar um abraço para todos eles. O pessoal é muito gente boa, todos são amigos, ninguém quer passar o tapete de ninguém, né? A gente, quando o pessoal está em São Paulo, o pessoal do Rio, de outros estados, está em São Paulo para algum evento, a gente procura, às vezes não dá certo, mas a gente procura marcar um encontro, ir para um barzinho, conversar, falar tudo menos de condomínio, né? E assim, a gente está criando uma consciência nessa turma de amigos, de irmãos, de parceiros, e não de concorrentes, né? Não vou falar nem rivais, mas de concorrentes. Não tem concorrente no Síndico 5 Estrelas, tem espaço para todo mundo, né? Recentemente eu estava falando com o pessoal lá para gravar um programa e me falaram, tinha acabado de sair a nova certificação, e falaram, seu Demetrios, a agenda está meio cheia, está vindo pessoal de outros estados, pessoal novo. Eu falei, fica tranquilo, tem espaço para todo mundo, tem que atender esses aí mesmo. Eu já fui algumas vezes. Tem o pessoal novo que acabou de certificar, que deve estar doido para gravar os vídeos do Síndico 5 Estrelas.
tem o pessoal de outros estados que não está em São Paulo e que tem que aproveitar a oportunidade quando vier para São Paulo. A hora que der a agenda para mim, a gente marca. Então é isso, é saber qual é o seu lugar, sabe? E Saber que tem assim, outros parceiros. né, já tem o mais importante, né? Eu falei aqui anteriormente, beleza, o símbolo 5 estrelas, mas tem o mais importante que é o conhecimento, né? E esse processo ativou em você a busca de ser um profissional melhor, de ser um ser humano melhor. Eu acho que a grande sacada é essa. Eu estava falando assim no programa com uma psicóloga, que a gente tem essa questão na nossa cabeça da avaliação. Que a gente vai na escola, se você ou você passa, você reprova. Mas, na verdade, a prova é o quê? É um realinhamento. Igual você fez a primeira vez, cara, tem que estudar mais tal coisa. Você foi realinhando essa rota de aprendizado, de conhecimento, até chegar no momento que você passou, porque a ideia é essa. A ideia não é separar a boiada, a ideia é o quê? Você entender que é um processo que precisa de conhecimento, precisa buscar esse conhecimento, e quem vai ganhar com isso, cara, é você. Né? Você vai ganhar porque você vai colher aquilo que você plantou, cara. Né? As pessoas que têm essa consciência, eu já venho conversando com o pessoal para fazer a prova, e eu me amarro, acho bacana por isso. Porque não é no sentido de você, eu tenho 5 estrelas, lógico, é bacana, legal, só 7% você tem que falar mesmo, eu passei, só 7% passaram na prova. Mas a grande sacada é o que é isso? É a busca pelo conhecimento, a busca pelo quê? Pelo profissional qualificado todo santo dia, né? Aprendendo com os livros, aprendendo com o pessoal que gera conteúdo. Tem vários programas hoje, vários podcasts, tem conteúdo pra caramba, e através do dia a dia, né? Com a gestão. Então, assim, é isso. Eu acho que a grande sacada é essa. É puxar a pessoa para outro nível e lembrando, partindo dela mesma. Ela que tem que estudar, ela tem que fazer a diferença para a vida dela, cara. Exatamente. E eu digo assim, não é porque eu me tornei um síndico 5 estrelas certificado que eu sou um síndico melhor. Eu já era. Eu só me preparei, elevei o meu patamar e tenho essa certificação para apresentar para os condomínios. Mas eu já era um síndico bom. Exatamente. E o síndico 5 estrelas não significa que a gente tem que parar por aí. Existem outras certificações, a gente pode correr atrás de outras certificações para carimbar aquele selo de qualidade do nosso trabalho, do nosso conhecimento. Então, da mesma forma que não significa que eu sou melhor do que A, B ou C, significa que eu sou qualificado e sou preparado para fazer o trabalho. Então, assim, é uma qualificação a mais, sabe? E assim, que se você falar com todos os síndicos 5 estrelas, tá? Essa galera aí tem o maior orgulho dessa certificação. É bem bacana, sabe? E tem, cara, tem que ter, assim, igual eu falo, né? Mas tem que valorizar mesmo, porque você está falando assim, está na rota certa, está no caminho certo. Que a gente vai falar do conhecimento, de trocar ideias, de network, de buscar novos horizontes. Eu falo, não parar só por aí, fazer novos cursos também, igual você está fazendo um curso de direito, que é super bacana. Se o cara é tecnologia para o condomínio, se o cara é engenheiro. Então, cara, a gente tem que entender que somos seres humanos. A evolução é continuar, é todo dia. Né? Todo dia, se você querer, você vai aprender algo. Você vai se especializar, basta você querer. Né? E é muito bacana. Até mando um abraço para todos os 5 estrelas, em especial a Vanessa Muniz, que é uma amiga minha, gente finíssima. Da minha casa. Não, eu frequento a casa, eu estive em São Paulo, né? Teve aqui em Brasília, já viajou junto, pessoa super bem, você vê que é a pessoa do bem. E a maioria que eu conheço, eu falo para você, a maioria que eu já conversei e tive contato com pessoas de alta qualidade, pessoas do bem, pessoas que sempre te dão insights, acho que é mais interessante, são pessoas que sempre te levam para cima, porque elas estão naquele nível, elas querem que todo mundo esteja naquele nível. Eu acho que o seu desejo é esse, e todo mundo é esse, que todo mundo um dia possa 100% síndico 5 estrelas, é sinal que estamos no caminho correto da qualificação, estamos melhorando o mercado, isso é bom para todo mundo. E se você está lá no 5 estrelas, você vai se valorizar. Aí eu chego lá na Assembleia para concorrer com você, você já vai botar um prolabore justo. Então eu faço, eu também posso ser no meu barco. Então acaba que eleva o nível, entendeu? Se você competir com gente também que não baixo, você vai para o mesmo nível. A gente tem que buscar níveis maiores, né? E assim, parabéns para você, para todos os 5 estrelas. Me amarro na ideia, concordo. E igual eu falo, acho que o mais bacana é isso. É puxar a pessoa para outro nível, é fazer a pessoa ir atrás, correr atrás, e só depende dela. A verdade é essa, ela estudar,
ela vai passar, né? Tendo paciência, ela consegue alcançar o objetivo dela, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala de elevar o nível, não é só para o síndico, porque a partir do momento que você eleva o nível para o síndico, automaticamente você está elevando o nível para os condomínios e os seus moradores. Então, assim, quer coisa melhor que isso para o mercado? Não, você acabou de falar, no edital vem o quê? Exigência síndico 5 estrelas, porque os moradores ali, e é até bom pra você ver a sacada, para quem aqueles moradores vão entender que ele quer contratar um gestor, alguém que vai gerir o patrimônio dele, não é qualquer pessoa não. Eles estão preocupados, lógico, o preço é importante, beleza, mas estão preocupados com o profissional. É o que eu falo muito aqui, a gente melhorar essa questão de qualificação, de processo seletivo do profissional. Se eu faço um processo seletivo correto, eu vou eliminar quem não presta. Vai ficar só aqueles que têm talvez a capacidade de gerir de forma correta aquele. Esse profissional, quem é qualificado, eles têm conhecimento e realizar um bom trabalho. Deu uma brugada. Vamos ver se o Demetrio volta aqui. Tô na área. Demetrio, então é o seguinte, estamos na reta final, dá suas considerações finais e manda uma mensagem para todos os síndicos do nosso Brasil. Fica à vontade, meu jovem, a palavra é sua. É isso aí. Síndicos de todo o Brasil, somos todos irmãos, colegas de profissão. Não somos inimigos, não somos competidores. Podemos ser parceiros, e é isso. A gente precisa deixar o ego de lado e pensar na coletividade. Pratiquem isso nos condomínios que vocês são síndicos, ouçam mais os moradores. Melhorem a cada vez mais o conhecimento de vocês para que vocês sejam cada vez melhores para aquela coletividade. Não importa se você é profissional, se você é morador, mas dê o melhor de si. Seja o melhor para aquela comunidade e para você também, sabe? Eu acho que isso daí engrandece o mercado assim de uma forma absurda. Não tem nada melhor do que isso. Verdade, é isso aí. Faça o melhor para você. Eu até falo nos vídeos que a gente se ilumine primeiro, né? E depois ilumine o condomínio. Tudo passa pra gente. É você ter consciência para o que você é. E beleza, se vão gostar, se não gostar, aí é problema dos outros. Mas eu tinha um dia que falava assim, ó, melhor avaliador de atitude é quando chega em casa. Se você dorme bem, tá de boa. Se dorme mal, tem uma coisa que tem que ser resolvida, né? Que a gente possa ter essa tranquilidade no nosso dia a dia, ter um sono mais tranquilo. Demetrio, o travesseiro é o melhor conselheiro. Muito feliz. Demetrio, cara, fiquei muito feliz de te conhecer, de bater esse papo. Foi um papo muito rico. Aprendi muito com você, cara. E gratidão. E outra coisa, minha casa é sua casa, meu jovem. Quando você estiver em Brasília, fique à vontade para vir aqui tomar um café, hospedar aqui também, tá? Vai ser de muita alegria receber você aqui, cara. Foi um prazer. Isso aí, cara. Você continua sendo esse Buda do bem aí, um cara bacana, inteligente, que faz a diferença, velho. Eu que agradeço, foi muito bacana. A gente sempre aprende, você aprende, eu também aprendo. Tomara que as pessoas que assistiram e que vão assistir aprendam também. E é isso aí, cara. A gente tem um mercado maravilhoso, tá? E eu faço suas as minhas palavras. Quando eu estiver em São Paulo, a gente está na área. Ó, vamos encerrar diferente. Eu falo assim, ó. O Buda aqui, salva um do seu Buda aí, meu jovem. Valeu, foi um prazer, ó. Namastê pra todo mundo, cara. Obrigado. Valeu, Brasil. Valeu, Demetrio. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Valeu. Foi mais um quadro de síndico para síndico.